E fazia tempo que não estava com vocês de manhã, né? Ministrando. Tenho estado à noite, amém. Pela oportunidade de compartilhar com os irmãos. Eu venho hoje falar de uma palavra que eu intitulei como dobrada honra. Amém? Dobrada honra. O pastor Otávio falou aqui que quem semeia em honra, colhe dobrada honra. E nós vamos falar disso hoje, dobrada honra. Mas antes disso eu queria rememorar com vocês, rapidamente, eu não sei quantos estiveram aqui no domingo à noite, o apóstolo Alice ministrou a respeito das leis e dos mandamentos, ele se concentrou nos 10 mandamentos, e teve uma abordagem interessante em relação a eles, porque algumas vezes nós somos tomados pela ideia de que os mandamentos e as leis são para ser esquecidos, são coisas velhas do passado, e isso não é verdade. Tem se formado, né, no coração das pessoas, os judeus são experts nesse conceito, de que as leis são meio que uma forma de castigo ou de punição. Você fez isso, você recebe isso. Você andou assim, você toma assado. E as pessoas acabam se distanciando com medo de que a lei traga para elas um peso ruim, um peso mau. Mas eu gosto de pensar que a lei, na verdade, ela nada mais é do que uma pincelada, um ponto de referência a respeito da vontade de Deus para o homem. As leis são, e os mandamentos, uma pincelada, sabe, um ponto de referência para nós olharmos o que é a expressão da vontade de Deus. E quando nós olhamos assim, a gente pode perder esse pré-juízo, essa impressão errada de que a palavra de Deus, através das leis e dos mandamentos, são coisas que nos punem, que nos fazem amarrados e presos. E não é nada disso. O Senhor quer que nós o conheçamos e, acima de tudo, que a gente possa praticar a vontade dEle. Porque eu vou lembrar o que eu lembro para todos aqui no EMPRA. Aliás, quanto mais eu falo de autoridade, mais de autoridade Deus fala comigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre. Mesmo quando ela não te parece boa, perfeita e agradável. Tá bom? Então, Deus faz isso e Ele faz através de autoridades delegadas. Deus, Ele age através da cadeia de autoridade. É assim que Ele se expressa. E nós não podemos simplesmente dizer não funciona. Do ponto de vista do nosso Deus, que é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há uma cadeia hierárquica formada. Nós sabemos que o Deus Pai é o Criador e Senhor de todas as coisas. E João 3,16 diz que Ele enviou o Seu Filho Jesus para que todos os que nele crescem não perecessem, mas fossem salvos. E o Espírito Santo de Deus, nessa cadeia de autoridade, não deve ser fácil a função do Espírito, porque eu não sei se vocês param para se lembrar a respeito, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, habita em mim, habita em você, habita em todos nós. E Ele está aqui como penhor da nossa herança. Você sabe o que é um penhor? É algo que você dá em garantia de. O Senhor Jesus nos deixou aqui, Ele diz, eu vou, mas fica com vocês como garantia, o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de vocês, de que um dia eu volto e nós estaremos juntos e esse Deus triuno será conhecido na sua inteireza. Deus age com hierarquia. Jesus cansou de ensinar para nós que Ele estava aqui, sempre esteve para fazer a vontade daquele que o enviou. E quem enviou foi o Pai. Então Deus sempre usa a sua autoridade delegada em todo o tempo. Como usou Moisés para trazer os 10 mandamentos. Diz que ele desceu da montanha e o rosto dele resplandecia. Tiveram que jogar um lenço, porque incomodava as pessoas, tamanha era a luz. E aí nós temos até um louvor que diz que o véu que separava, já não separa mais. Glória a Deus, porque hoje nós temos a presença da luz de Deus em cada um de nós, refletida através de cada um de nós. Então Deus de fato usa a sua autoridade e Ele usa
a todos nós. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus usa a autoridade. Então, só para nós começarmos, eu vou repetir. De fato, eu não serei o pastor mais popular desta igreja. Amém? Amém? Fiquem tranquilos. Não é essa a minha preocupação. Mas, de fato, alguns temas que Deus levanta através da minha vida não são os mais populares. Por isso, convido vocês a participar de um deles nessa manhã. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, Deus age através da sua autoridade. E quem honra, recebe dobrada honra. Não é isso, pastor Otávio? Mas muitas vezes, Deus envia aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas numa embalagem que nós não queremos, que nós não enxergamos como boa, como aceitável, como agradável. Lá em Romanos 13, no versículo 7, acho que o Vlad consegue colocar aí, eu leio para vocês aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Isso é um princípio que nós temos que colocar no nosso coração e botar em prática. Porque eu vejo que algumas pessoas, quando eu falo esse tema, dizem assim: mas você já falou sobre isso, você já ministrou isso, e essa situação de autoridade eu já sei, eu conheço. Eu me surpreendo um pouco porque eu sei que eu não conheço nada. Ministrando sobre autoridade nos últimos 15 anos, eu sei que eu não conheço nada. E não estou sendo retórico, não, estou falando da mais pura verdade. Porque quando você coloca em prática no dia a dia, você percebe que você não pratica de fato a submissão, a sujeição, a vontade de Deus, aquilo que Ele expressa através das autoridades, as quais Ele institui, quase que em nenhum momento. E, assim, um exemplo bem clássico para nós hoje em dia, os esportes, né? Acho que todos aqui gostam de esporte. Quem gosta de esporte? Eu sou um apaixonado por esporte. Eu assisto tudo que você possa imaginar a respeito de esporte e pratico, assim, 6 vezes por semana. Tirei a fita preta aqui do braço para não chocar as pessoas, pastor. Mas estou sempre, às vezes até machucado pelo excesso. E no esporte nós temos visto, o meu time esse ano trocou de técnico 4 vezes fora o inteiro. Fala o esporte, mas tome isso a diversas áreas. Não gostou? Troca. A culpa é da autoridade. Ela não é boa, não gere bem. Aliás, não tem lá uma roupagem que me convença. Não vou obedecer. Forço a minha rebeliãozinha e troca. E não é assim só no futebol, não. É assim em diversas áreas. É assim no campo empresarial. O corporativismo que as pessoas falam, hoje é tão difundido o corporativismo, é um campo minado, um lugar perigoso. É impressionante como nas corporações as coisas são costuradas todo o tempo todo. E costuram para que uns caiam e outros subam e as coisas seguem adiante. Eu vejo isso cada vez mais presente. Nós estamos habituados a substituir aquilo que nós não achamos bom, perfeito e agradável. E do ponto de vista de autoridade, a gente toma isso de uma forma assim bem tranquila, bem simplista. Vamos fazendo, vamos trocando. Chegando onde interessa, isso acontece também na igreja. Há pessoas que na impossibilidade, porque existem algumas denominações que se reúne o clã que preside a igreja e demitem o pastor. Manda o pastor embora. Eu não posso... É verdade. Eu estou mentindo? É verdade. Eu não sei onde isso pode ser de Deus. Eu não entendo onde isso pode ser reino. Aonde está isso na palavra. Se me mostrarem, posso até refletir a respeito, mas até onde eu sei, isso é antibíblico. Agora, na impossibilidade de ter este grupo de pessoas que decida, outros no corpo tomam essa posição e também na impossibilidade de
se não conseguir derrubar naquilo que nós chamamos de excesso de preocupação com a vida alheia, fofoca, derruba de outro jeito. Olha, quer saber? Aqui o pastor Ricardo fala demais, ele me perturba demais. Na verdade, ele fala o que eu não quero ouvir, esse cara é chato mesmo. Eu vou no outro lugar, vou noutra igreja. Já viram o crente pipoca, não? Não? Ele pipoca aqui, ele pipoca ali, ele pipoca em tudo que é igreja que ele vai. Porque ele não submete em lugar nenhum. Nenhuma embalagem para ele é boa o suficiente para ele receber aquilo que ele quer de Deus. E vai pipocando por aí, estourando pipoca em tudo que é lado. Vai longe buscar o que estava diante dos próprios olhos. Como é que nós podemos dar glória a Deus se nós não honramos a Deus através da autoridade que Ele estabelece sobre as nossas vidas? Começando na nossa casa, os nossos pais, indo ao mundo, à vida social e obedecendo a toda a autoridade que Deus estabelece, seja no trânsito, sejam nas leis, seja no seu trabalho, escola, faculdade, ou seja na igreja. As pessoas estão habituadas a encontrar uma forma própria de seguir o seu próprio caminho, de trocar a embalagem. Aliás, eu sempre digo isso. Vocês já brincaram alguma vez daquele... Tem inúmeras formas de expressar isso, mas tem os cariocas começaram chamando de elefante branco. Conhece o elefante branco, não? Quem conhece o elefante branco? Levanta a mão. Reúne as pessoas para fazer o amigo secreto, ou sei lá como era o nome que se dava para uma outra modalidade. Essa é uma nova. Nova há algum tempo, já é antiga. E eu achava interessante, eu falo isso para a Mari, nós fazemos isso na liderança muitas vezes, e era a melhor forma de nós aferirmos os nossos líderes, o coração deles. Então você vai lá e prepara presentes, cada um compra um presente que seja de uso comum, que possa qualquer um que ganhar esse presente ter utilidade. Junta-se o presente e cada um prepara o seu. Ou numa embalagem horrorosa para disfarçar o conteúdo, ou numa embalagem maravilhosa para também disfarçar o conteúdo. E começa um sendo sorteado e este escolhe o presente que ele acha que é o mais bacana, mais bonito. E assim, subsequentemente. Só que o segundo ou terceiro, ele pode não só pegar o presente que está ali, que ainda não foi escolhido, como ele pode pegar aquele que está no seu colo. Ele pode tomar de você que está no seu... Ah, não, mas eu gostei desse. E você pode trocar essa situação um certo número de vezes. Para isso tem um mediador, que no caso era eu, para dizer, olha, basta, você não pode mais trocar. Agora, fica. Eu vou dizer para vocês que eu vi pessoas que vocês nunca imaginariam em nenhum momento da vida delas expressar aquilo que elas expressavam ali. Era um verdadeiro complô e uma guerra para se apoderar do que era melhor para si mesmo, baseados na embalagem. Alguns tinham a estratégia de achar que o mais horroroso é o que tinha o melhor. O outro na desconfiança, já que você está com ele tão arregalado, quem sabe essa embalagem bonita foi você mesmo que fez e eu não sei, e aí é que está a mina de ouro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente faz isso todos os dias, em inúmeras áreas das nossas vidas. E meu amigo, eu nunca vi tanto líder pagar mico na minha vida. Você conhecia o caráter de cada um ali na hora. Tinha situação que você tinha que apartar. O negócio ia pegando fogo. Chegava a fazer conchavo uns com os outros para sair com o melhor presente. Vocês riem? É triste, rapaz. Estou falando de líderes. De modo que a autoridade para nós é algo que a gente precisa refletir bastante. E procurar praticar todo o tempo. Para que Deus possa ser honrado. E nós, através de honrá-lo, nós estaremos glorificando. E assim sendo glorificados. Deus, Ele nos instrui a darmos honra à autoridade sobre nós. Mas sabe por que Ele faz isso? Justamente por nossa causa, e não por causa da pessoa da autoridade. Vocês já pararam para refletir, não? Mas hoje eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, de que Deus te dá a oportunidade de submeter a autoridade, justamente por você mesmo, para seu próprio benefício,
e não para benefício da autoridade que ele colocou sobre a sua vida. Porque por mais chocante que possa parecer, e por favor não levem para o lado errado, você sabe quanto importa para Deus se você aceitar ou não a autoridade do Arles na vida do Arles? Na vida dele, 0. Jesus veio e entregou sua própria vida e ele pediu garantia que alguém fosse crer de fato no que ele estava fazendo? Ou o que ele estava oferecendo? Não. E ponto. Isso invalidava o que ele estava fazendo? De forma alguma. Então o que eu estou dizendo para vocês, vocês podem tomar como bom ou jogar fora. Na minha vida de fato, isso não muda nada em relação a Deus. Mas se Deus está usando a minha vida hoje em autoridade na sua vida, é para que você seja beneficiado. E é por isso que ele institui dessa forma. Ele quer ver na sua sujeição, na sua submissão, como é que você honra ao que ele determina. E algumas vezes, como eu disse, ele manda uma embalagem que você não estava preparado para receber o presente. Por isso é interessante nós guardarmos que obediência ao comando de Deus, à palavra de Deus, a autoridade por ele instituída, a autoridade delegada, como nós gostamos de colocar, honra a Deus, glorifica a Deus e traz até você, dobrada a honra, traz até você a glória de Deus. Amém? Pois é. Eu não sei se vocês se lembram de Ana. Quem conhece a história de Ana, a esposa de Eucana? Quem conhece? Levanta a mão aí, vamos lá. Força. Quem não conhece não tem problema. Está entre Gênesis e Apocalipse. Você pode procurar, você vai encontrar. São só 66 livros. Você vai encontrar num deles. Amém? Muito bem. Então ela viveu num tempo, e num tempo difícil. Sabe por quê? Porque era num tempo que os juízes governavam. Era no tempo em que Israel era governada por juízes. O juiz, no tempo de Ana, era Eli. E Ana, ela tinha um problema que hoje, claro, traz insatisfação a muitas mulheres. Mas na cultura judaica, vamos colocar assim, isso até hoje, é algo que desonra profundamente a mulher, que é o fato de ser estéril. Então Ana era estéril. Isso na cultura judaica é uma desonra muito grande, muito grande. A mulher é tida como incompleta, como alguém que não correspondeu de acordo ao seu marido, não formou uma família. Agora imagina esse contexto na cultura dos juízes, onde as coisas eram de fato julgadas a todo o tempo. Ana vivia sendo cobrada e execrada o tempo inteiro. Publicamente as pessoas olhavam para ela e o olhar era de condenação. Ah, você é estéril. Você não serve para nada. Você consegue imaginar a situação dela? E o marido dela, segundo os costumes judaicos, ele podia tomar uma segunda esposa para que ele pudesse ter a sua continuidade, a sua herança. Ter o seu herdeiro. E foi exatamente o que ele fez. Ele vai lá e adota como esposa Penina. Agora, você acha que a segunda esposa, sendo ela fértil, ia deixar barato essa história? Penina, tudo o que ela faz é para provocar Ana. O tempo inteiro ela quer deixar evidente que ela, apesar de ser a segunda esposa, ela é a primeira. Eu quero passar na frente. Porque você é estéril e eu não sou. Eu vou trazer o herdeiro e você não. Imagina se ela vivia numa circunstância difícil, o que foi depois que Penina chegou na vida dela. É claro que as mulheres de hoje aqui, nenhuma delas divide marido. E nem gostaria de dividir o marido. Agora imagina você dividir o seu marido nessas circunstâncias.
Tem alguma mulher aqui que se sentiria feliz, plena, realizada? Dava uma novela para Globo isso, né? A outra provocando o tempo inteiro. Não era à toa que a Ana vivia em profunda tristeza mesmo. E lá numa visita a Siló, Ana, tomada dessa angústia, ela chorou perante o Senhor. E ela disse, preste atenção, se tu me deres uma criança, a ti o darei por todos os dias da sua vida. O que Ana está fazendo aqui? E vou fazer um parênteses aqui para fazer uma advertência a vocês sobre a diferenciação de algo que é importante. Ela está consagrando um futuro filho, caso Deus a honrasse, a abençoasse com a possibilidade de ela deixar de ser estéril e gerasse um ser. Ela está pegando essa criança e ela está consagrando ao Senhor, que é diferente de dedicar ao Senhor, amém? Quando a gente apresenta criancinhas aqui, nós dedicamos ao Senhor, declarando que nós pais a instruiremos no caminho que devem andar, para que um dia ela possa decidir por ela mesma, da forma correta, e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e seguir nesse caminho, obediente à paz e à vontade de Deus para a vida dela, amém? Agora, se eu consagro a criança a Deus, eu entreguei ela na mão do sacerdote. Se eu vier aqui consagrar ao Senhor, é do Arles. E é da Lília. É fato, é bíblico. Tem gente que diz assim, ai Senhor, eu vou consagrar o meu carro a ti. Meu querido, pode pegar o documento, o DUT, sabe o que é o DUT? Sabe qual que é aquele que se assina de transferência? E bota no nome dele e dela. Agora, se consagrou é deles, é do sacerdote, é da autoridade. Acabou. Ah, eu quero dedicar o meu carro ao Senhor. Tá bom, ok, vamos lá, dedique o carro ao Senhor, beleza, ele é seu. O que ela está fazendo aqui, eu não sei se vocês entenderam, alcança o coração de Deus de uma forma tremenda. Porque ela está dizendo, eu sou estéril, eu sou escarnecida todos os dias por isso, para piorar a situação, me botaram uma segunda esposa, que é uma menina tola, que fica me provocando. Mas se o Senhor me abençoar com um filho, com um herdeiro, eu não vou guardar ele para mim, eu não vou guardar a bênção para mim não. Eu entrego nas tuas mãos, para que ele seja bênção na vida da nação. Você acha que é fácil tomar essa atitude? Não. Desesperadamente você querer algo, mas você dizer a Deus que quando você vai receber esse algo, você vai devolver a Ele, para que Ele faça o uso, dê o destino que Ele entender ser conveniente. Fazendo isto, confiante na vida da autoridade delegada, através da vida da autoridade delegada que Ele colocou sobre a sua vida. Pense aqui na oração que você está hoje, naquela que está te angustiando, que você está querendo receber mesmo. Mas pense assim, na hora que eu receber, Senhor, eu vou imediatamente dar na mão do Ares e da Lília. Vai ficar mais difícil de pensar, não vai? Hã? Não vai ficar complicado? É isso que essa mulher fez. É um entendimento poderoso, poderoso. Eu não estou dizendo para vocês que é isso tudo que vocês têm que fazer a respeito das coisas que Deus provê na sua vida não, tá bom? Eu só estou dando um exemplo de quando nós nos humilhamos, quando nós procuramos entender os aspectos que Deus age, buscamos a vontade dEle, porque precisa ter instrução dEle para você assumir de fato um compromisso como esse. Deus dá a você dobrada a honra. Derrama glória na sua vida. Agora, ela estava lá orando nesse sentido. E quem aparece do lado dela? O Ricardo. O Arles. Aparece lá do lado. Ela está orando lá baixinho. Sabe, quietinha, angustiada. Sabe, eu falar orando para dentro? Tem dia que você está tão mal que você ora para dentro, né?
gemidos inexprimíveis seus, diante de Deus. O Eri chega do lado dela e diz assim: até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o vinho. Rapaz, que coisa boa, fala. A mulher nessa angústia toda, orando a Deus, baixinho, e vem o líder dela, e ao invés de consolá-la, a acusa de bêbada, embriagada. Está formando um contexto bom, não está? O cenário não é bacana? Vocês conseguem visualizar esse cenário? Que quando a gente entende o contexto, imagina bem e realiza o texto fica mais fácil, né? Você orando aqui, diante do altar, chorando, abrindo, derramando o teu coração. E eu encosto do teu lado aqui e falo: que isso? O que você está falando aí? Você está de fogo? Muda a marca da cachaça, meu filho. Você fala: Deus, não é possível. Como é que o Senhor me coloca nesse lugar? Quem é esse pastor? Ou não? Ai, Deus, obrigado, ele é uma bênção. Primeiro você pensa: que insulto. Né? Ele não só foi insensível à minha dor, mas no mínimo ele estava espiritualmente anestesiado. Sim ou não? No mínimo. E não precisa ser tanto assim não, hein? Relembre quantas vezes você já pensou isso a respeito da autoridade que Deus colocou na sua vida. Não só na igreja, não. Na sua casa. Seus filhos nunca fizeram esse exercício com você? Os meus iam, se dirigiam a mim para conquistar alguma coisa. E eu dizia não. E acredite que quando eu digo não, é não mesmo. Ricardo, cadê ele? É não mesmo. A Gabriela sabe que é não mesmo, ou não sabe? É não mesmo. Ricardinho, quando eu digo não, é não mesmo. Ele está rindo, porque é mesmo. Mas ele ficava satisfeito? É claro que não. Sendo primogênito, ele inaugurou. Ele ia aonde? Na Mari. Direto e reto. Só na minha casa, na sua isso não acontece. Nem na sua. Mas vai acontecer já já. O rapaz vai tomar essa atitude rapidinho. Já acontece. É. Na sua acontece? Muito, né? Pois é. E eles vão experimentando. Se começa em casa, passa também pelo trabalho. Eu canso de ouvir os jovenzinhos super preparados, que cursaram as suas espetaculares faculdades, pós-graduados, doutorados, mestrados, salve, salve. E eles comentam a respeito de quem está acima deles, nessa cadeia hierárquica empresarial, corporativista, como se fosse um imbecil. Porque eles, cheios de novas ideias e conceitos, fariam muito melhor no lugar deles. E se não encontram concordância com um, vão buscar outro para tentar conchavar o negócio. Agora imagina como é que funciona isso na igreja. Faz uma fila de oração e você vai ver que vai ter preferência. Certeza. Nós gostamos de escolher embalagens. Embalagem vende. Vende o produto. Isso é marketing. E a coitada da Ana foi buscar conforto no Senhor. Mas acabou sendo julgada pela autoridade espiritual delegada. Como se ela estivesse errada. O cara era juiz. Ele julgou. Eu sei que nenhum de nós teria respondido bem a uma situação como essa. E eu sei que esses pensamentos vêm às nossas mentes muitas vezes. E vêm facilmente. E talvez eles teriam desencadeado uma enxurrada de elogios, né? Quem nunca ouviu essa frase? Você se diz homem de Deus e não consegue discernir alguém que está em tribulação? Quem é ministro e nunca ouviu isso, não é ministro, não está na Bíblia. Colegas pastores, certo ou não? Que tipo de pastor você é? Que igreja é esta?
Vocês estão sérios? Por que vocês ficaram sérios? Nós estamos tratando aqui, ó, de algo que é para botar o nosso rascunho a limpo. Está na hora de nós graduarmos, nos fortalecermos. Porque quando a gente entender que obedecer é a base de todas as coisas, isso honra a Deus como nada na face da terra. Porque se Jesus não tivesse obedecido, nada do que foi feito teria validade. Se o Espírito Santo de Deus não é obediente, ele já tinha se mandado faz tempo. Porque habitar dentro de mim e você não deve ser coisa fácil. Falando por mim mesmo. Basta, eu vou procurar outra igreja com um pastor que seja sensível a minhas coisas de Deus. Tem gente que faz isso com emprego. Eu tinha um no meu grupo familiar. O cara mudava de emprego toda semana porque alguém oferecia para ele tudo e meia a mais, ele pimba, mudava de emprego. Tudo e meia a mais, ele pumba, mudava de emprego. Falava, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você só vai ser honrado na medida em que você honrar em fidelidade, em submissão, em sujeição, o lugar onde você está. Se você continuar pulando, porque você está buscando a sua própria honra, você vai terminar sem emprego. Está em Miami, lavando prato, sei lá o que está fazendo lá, esses trabalhos que arrumam quando vão para fora. Agora. Não dá para ficar escolhendo embalagem, nem a hora, nem o momento, não. Você pode sair de casa, eu não quero mais esse pai, põe outro pai no lugar. Não funciona assim. Agora, é pior, porque se as pessoas falassem isso diretamente com a autoridade, ainda que com reverência, ok. Mas algumas vezes isso acontece através daquilo que eu falei aqui. A rede de pessoas que tem um exacerbado senso de preocupação com a vida de outrem. Ficou bonita assim a frase? Fofoqueiros, rádio fofoca, ok? E aí, em vez de falar, de ter com a autoridade, não. Eu tenho com todos, porque assim eu contamino. Só para lembrar que Satanás, quando caiu, a palavra nos diz que com ele vieram 1/3 dos anjos. Então, sabedores de que essas pessoas, rebeldes, elas não agem por conta própria. Porque a rebeldia é covarde em si. Então ela procura convencer a outros, para que assim, quando eu me estrepar, você se estrepa comigo. É misericórdia mesmo. Porque assim, eu não sei se você já viu o conceito do eu estou ruim, mas você está pior. E aí eu me consolo. Onde eu honro a Deus nisso? Então esse comportamento, ele seria um comportamento de... não de obra de ficção científica, porque ele é presente nas nossas vidas todos os dias. Mas também seria um comportamento onde nós podemos perceber, nos pequenos detalhes, como não é fácil colocar em prática a vontade de Deus na vida de cada um de nós. A sujeição à vontade de Deus, à autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus, ela se expressa através da autoridade delegada, dessa pessoa que ele colocou diante de mim e de você, ou dessas pessoas que ele colocou diante de mim e de você. E nem sempre a embalagem dela vai ser a embalagem do seu agrado. Mas voltando ao exemplo de Ana, para a gente concluir. Quando essa Ana foi severamente insultada, o que foi que ela fez? Ela criou essa rede de preocupação. Ela virou para o Eli e falou, seu insensível, eu não amo mais você, eu não venho mais aqui. Foi o que ela fez? Teve um xilique que se debulhou mais ainda. Foi essa a atitude de Ana? Não. Olha o que ela responde. Olha, eu tenho que aprender muito e muito. Eu não sei você, mas eu leio isso aqui e eu digo, Senhor, eu preciso aprender demais mesmo. Eu não sei nada.
Eu repito isso aqui 100 vezes e continuo não sabendo. Olha o que ela responde. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando minha alma perante o Senhor. E pelo excesso da minha ansiedade, meu Deus, e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela não só tira de sobre ele todo e qualquer juízo, ou mau juízo, como ainda põe sobre ela a culpa de ele ter sido levado a julgar de forma equivocada. Eu é que sou atribulada, eu é que sou ansiosa. Não, não. Ela respondeu com honra. Ela honrou a autoridade dela. Embora as ações de Eli estivessem longe de ser dignas disso, ela honrou a posição de autoridade na vida dele. Aliás, ela só prosseguiu para lhe garantir que ela não estava bêbada. Ana não se contentou no comportamento de Eli, e seu julgamento não estava sobre ele. Ana era uma mulher que temia a Deus de verdade. Porque não é fácil você manifestar isso no momento. Aliás, não era um momento, numa vida que teve todo esse momento complicado. Mas ela cria que alguma coisa que pudesse estar errada com a autoridade, com o líder, quem ia tratar com ele é Deus. Deus estabelece a autoridade para o seu próprio benefício. Quem trata com a autoridade é Deus, não sou eu e nem você. Eu fui número 1 numa igreja por 9 anos, quase 10. E eu voltei para cá onde eu me formei e digo para ele todo dia, aleluia que você é o número 1 e eu não sou. Todo dia eu digo. Digo ou não digo? Digo. Não é fácil. E no mínimo nós temos que entender que ele pode fazer isso de duas maneiras. Ou da maneira fácil ou da maneira difícil. Ainda assim, está tudo bem. Ele está fazendo. É Ele, Deus. O que reflete em mim e em você. Mas agora, o que essa atitude desencadeou na vida de Ana? Porque de verdade nós estamos mega necessitados desse tipo de atitude hoje nas nossas igrejas, né? Nas nossas vidas cristãs. O que isso desencadeou na vida de Ana? Já que Otávio disse que quem honra, recebe dobrada a honra. Vou falar o texto para vocês, tá? 1 Samuel. Aí vocês já sabem onde está a história da Ana. Capítulo 1, versículo 17 a 18 diz assim. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não teve nenhum insight aqui não, tá bom? Nenhum insight, não teve nada de, eis que te digo, que te falo e cambalhoto, não. Eu entendi de você algo que tocou a minha vida. Sabe Jesus no meio da multidão espremido? Alguém tocou minhas vestes? De mim fluiu virtude? Aconteceu com ele. Falou, opa, você acaba de dizer algo no meu coração, eu nem consigo entender, discernir direito. Mas eu sei que o que você disse, Deus, olha para essa mulher e libera sobre ela. Eu não sei o que é que ela quer, nem sei, mas eu senti algo saindo de mim aqui, libera. Ao que disse Ana, ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Ela confiou. Fé foi liberado, eu recebi. Você não está vendo que eu estou grávida? Mas eu estou grávida. E ela saiu de lá. E assim,
de fato ela ficou grávida. E ela gerou ninguém mais, ninguém menos do que Samuel, que foi talvez o último juiz e o primeiro profeta. A partir dele foi ungido o primeiro rei sobre Israel. Será que ela acertou quando ela consagrou a criança ao Senhor? Será que foi dela que partiu essa ideia? Se ela tivesse escolhido um destino diferente, será que a bênção de Deus teria sido completa? O plano de Deus teria se expressado integralmente? Imagina que honra você ter tido a oportunidade de receber de Deus esse presente, e esse presente ser um presente tão honroso diante de uma nação, de um povo escolhido pelo próprio Deus. Ele ungiu ninguém mais, ninguém menos do que Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei você, mas eu falo dos meus filhos de boca cheia quando as coisas bacanas acontecem. E provavelmente vou falar dos meus netos, né? É uma coisa arde em nós. Eu imagino a alegria de Deus. Essa Ana, bacana. Essa entende a minha maneira. Essa mulher aí sabe do meu coração. Ela alcançou honra dobrada. Honra dobrada. Mas eu faço uma pergunta. Será que a gente receberia? Sendo essa a situação? Porque eu não estou dizendo aqui que ele era mal, não. Ele foi chamado por uma função específica, para julgar, e ele julgava. Algumas vezes, errava. Ok. Não é uma função fácil. Ele pode ter se equivocado. No ministério de Jesus, nós sabemos que isso aconteceu. Tanto é que Jesus diz, em Marcos 6, 4 e 5, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Ele não pode fazer ele nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Uns poucos milagres. Hello, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Ninguém precisa mudar de igreja, ninguém precisa mudar nada em relação à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Nem no seu emprego, nem na sua casa, nem na sua igreja. Você é que precisa mudar a sua atitude em relação à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua igreja. Porque no momento que você fizer isso, você honra a Deus, você glorifica a Deus. E ele faz o quê, pastor Otávio? Dupla honra. Dai honra a quem é digno de honra. E você vai receber dobrada honra. Quem é o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você tem uma boa oportunidade hoje. Receba essa palavra de forma profética na sua vida. Nós recebemos as coisas de Deus quando nós profetizamos isso no nosso coração e botamos em prática de imediato. Vai ser fácil? Não, não vai. Não vai, não é por causa de Deus, nem por causa da autoridade. Lembre-se, é por nós mesmos. A nossa natureza é terrível. Ela é levada a todo tempo a fazer o contrário. Mas eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, que a partir desta palavra, vocês vão agir de forma totalmente diferente do que vocês agiam. Atitude. É isso que Deus quer. Fé sem obra é morta. Fé que não age não é fé. Atitude. Se as suas expectativas são bem diferentes, abandone as expectativas.
Abra o coração, porque Deus tem coisas muito maiores do que os seus olhos imaginaram ver, do que a sua mente sonhou, do que o seu coração desejou. Aliás, essas são as coisas que Ele tem separado para cada um de nós. Infinitamente maiores. E eu vou dar uma de pastorais aqui, ó. Dá licença, apóstolo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que ela não te pareça boa, nem perfeita e nem agradável. Amém? Então, meus queridos, não me digam que vocês não estão recebendo, porque muitas vezes Deus envia a nós aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, porém numa embalagem diferente daquela que eu e você imaginamos. Amém?